o futuro as marcas não estão mais aceitando influência smart como se fosse só branding. Então os caras chegam, sei lá, na Larissa Manoela e falam, pô, você tem muita credibilidade, um alcance gigante, é muito boa. Qual que é o seu ROI? Qual que é o seu custo por clique? E ela não sabe responder. Se ela não sabe responder em um curto tempo, 1, 2, 3 anos, as marcas vão falar, tudo bem, então não quero você. Eu contrato você para fazer um comercial off e para estar lá na minha gôndola no ponto de venda. Mas redes sociais não. Então, ou você se adapta para um futuro que está vindo para acontecer, né? Porque eu tô falando de âmbito digital, ou você fica para trás. Estamos começando mais um episódio do nosso quadro aqui sobre 8 perguntas difíceis que eu faço para um convidado sobre uma determinada temática, seja ela relacionada a um setor, seja ela relacionada a uma disciplina de gestão empresarial. Então, hoje eu resolvi trazer um tema que é super pertinente para o Grupo Primo, é uma realidade nossa. Eu trouxe aqui um faixa preta no assunto. Estou aqui com Thiago Cavalcanti, que é CEO e CSO da Influer, uma EdTech que maximiza resultado de influenciadores. Então, eu já dei aqui uma dica do que vamos falar. Vamos falar sobre mercado de influência e também o marketing digital dentro desse contexto. Então, ó, o cara, CEO e CSO da Influer e também da AdGrowth, que é também uma EdTech focada em mobile marketing. O cara foi lá para a China, conheceu um monte de coisa, está super antenado na China, nas tendências do universo aqui de apps e a conexão do app com o marketing para trazer personalização. Então, além de tudo, ele é um grande amigo, é um parceiro que eu tenho uma honra de ter também dentro do Mastermind do Equity Mais Club. Então, um prazer te receber aqui, Thiago. Vamos para perguntas difíceis ou não? Vamos para as difíceis e brigadão pela oportunidade, obrigado por tudo. É incrível, esse cara é incrível, tá? Pessoal que tá em casa, brigadão. Eu falo que o Brasil precisa conhecer o Thiago, que o cara, cada vez que as pessoas vão conhecendo ele, fala, meu, por que eu não te conheci antes? Ele está super envolvido no universo de influência através da tecnologia. Então, muito da maximização de resultado de grandes companhias brasileiras parte da implementação de soluções que esse cara e o time dele implanta ali. Então, cara, você está preparado? Tô pronto, vamos ver essas perguntas aí, né? Beleza, cara. Então, a primeira pergunta para ti é a seguinte: qual é a diferença entre um bom influenciador e um influenciador que não tem resultado na tua visão? Engajamento. Fala mais. Boa. Primeiro ponto é conexão, né? Voltar uns steps atrás, mas como é que surgiram os influenciadores? No fundo, os consumidores eles eram passivos e aí as marcas faziam a emissão da comunicação e a gente só recebia. Então estava em casa lá, recebia uma comunicação e tudo bem. Depois nasceram essas pessoas, os influenciadores. E a ideia era um poder de troca. Então, cara, eu não só recebo, mas eu emito a comunicação também. E aí tem pessoas que têm muito mais facilidade de se conectar com as outras, ou que têm gatilhos de comunicação para se comunicar com as outras. E aí isso tudo é medido numa coisa chamada engajamento. Então, quando você vê pessoas que têm muita facilidade, como o caso da Virgínia, que tem lá 6% de engajamento, pô, ela tem uma facilidade porque ela se conecta com muita pessoa e fala super bem. E tem outras pessoas que às vezes ela é muito boa fora das redes sociais, por exemplo, mas quando ela pega um celular, ela não consegue se comunicar, não vai. Então, cara, acho que... Fica aquele negócio meio fake, né? Travado. Não quer dizer que não vai aprender, que tipo assim, cara, não tem evolução. Muitas das pessoas muito boas hoje, se você pegar um vídeo, sei lá, de 3, 4 anos atrás, eram muito ruins. Então, é algo que é treinável, que você pode aprender, mas hoje a grande diferença é como eu me comunico e como a pessoa está percebendo a minha comunicação. Cara, mas engajamento... Vamos pensar, seria uma proxy para venda? Porque só ter engajamento... Não. Como que a gente... Porque assim, eu falei, a pergunta que eu fiz é como que diferenciar um influenciador bom de um ruim. Ruim. Mas bom em quê, né? Aí você falou, pô, engajamento. Engajamento é uma proxy de venda nesse caso para ti? Ou não necessariamente? Não necessariamente, são coisas diferentes, mas para você vender você precisa engajar. Então, o engajamento é como se fosse o KPI principal. E aí, o vender depende muito do que você faz e para quem você fala. Tem nichos específicos ou influenciadores menores. Quando eu falo menor, sei lá, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, que esse cara tem a capacidade de vender muito mais com alguém que, sei lá, que tenha 5 milhões de seguidores, por exemplo. Isso depende do nicho.
Mas o vender em si, ele se resume, tá? Em conexão. Quando eu tenho conexão, quando eu passo credibilidade para um determinado grupo, eu tendo engajamento, eu consigo vender. Quando eu não tenho conexão, ou eu não falo a língua daquele grupo, mesmo com muito engajamento, eu não gero receita, porque as pessoas não confiam em mim. Então, o KPI principal, né, de todos é o engajamento, mas o segundo é de conexão. E aí tem gente que tem, gente que não tem. Para resumir o bom e o ruim, sabe? Acho que sem engajamento não dá pra gente assumir que não existe conexão? Nas redes sociais, não. E isso é das principais dores, por exemplo, de alguns perfis. Sei lá, cantor, jogador de futebol e apresentador de TV. Por quê? Os caras não jogam o jogo da rede social. Então, tecnicamente, eles não vão ter engajamento. Mas são pessoas que falam super bem, que têm uma baita notoriedade, só que se a mensagem não chega, não é vendido. E tem conexão. E tem conexão. Mas é isso. Então, o engajamento vira o principal. E depois vem a conexão. Só engajamento sem conexão também não dá. Mas isso é o que eu acredito, tá? Não quer dizer que tá escrito em pedra. Legal, cara. E a pergunta aqui é... Um influenciador grande, sem engajamento, né? Você, cara, que tem aí todas as técnicas, né? Na verdade, você tem as ferramentas e as técnicas para fazer esse motor funcionar. Quando chega um influenciador sem engajamento, como que você age? Você puxa para dentro do ecossistema, você tenta trabalhar ou você descarta? Boa. Hoje, basicamente lá na Infla, a gente tem 2 modelos de contratação. Então, quando eu contrato o influenciador do nosso lado, que aí eu mudei o modelo de negociação do mercado, que era de custo por post para ser por CPM, que é custo por minha impressão. Então, a gente já começou a quebrar o paradigma aí. E aí, no formato que eu contrato o influenciador, né, ele se tem uma negociação de CPM a partir de R$45 a cada 1.000 impressões. Então, esse é um formato de contratação por lá. Só que muitas das minhas campanhas, a marca já tem uma agência interna, ou uma agência, uma house, uma agência de influenciadores que ela contrata. E aí eu entro só como hub de tecnologia com a maximização. Nesse caso, como a gente pensa muito em um brand 2.0, eu estou trazendo engajamento, mas eu preciso de resultado também, porque no fundo precisa pagar a conta, a gente tenta não contratar pessoas que tenham menos que 1% de engajamento. Porque se ela tem menos de 1% de engajamento orgânico, tecnicamente maximizado, ela também não pode ser tão efetiva. Entendi. Então, o filtro, eu falei tudo isso só para falar que o filtro médio é 1% de engajamento, mas tem técnicas para aprimorar isso, tá? Então, um exemplo básico é se você hoje participar de vários podcasts e você fazer um Reels de 1 minuto nesse podcast e colocar uma frase muito legal no comecinho, com 3 segundos de impacto lá. Você pega 1 minuto de texto, que foi muito melhor, você põe nos 3 primeiros segundos e coloca uma frase inicial e você colocar 1 por dia, você tem 30 chances de viralizar. Isso é um Reels no Instagram. Só que se você colocar esse mesmo Reels no TikTok, no Quai e no YouTube Shorts, você vai ter 120 chances de viralizar. Se você fazer isso no ano, então tem gatilhos, mesmo para uma pessoa que não precisa ser tão ativa, dela conseguir resultado, tá? Então, mas no fundo... Olha o cara, dando os hacks aqui, né? Cara, dando os hacks. Mesmo nos hacks, no fundo, o que vai depender é de essência, que é uma coisa que é um não mensurável, que a gente não sabe o porquê. Por que o pessoal gosta do Gianotto? Não sei. É uma coisa que a gente não vai saber explicar. Cara, eu vou esperar. Não é a terceira pergunta, tá, gente? Mas eu vou seguir aqui porque quero entender o meu caso aqui, inclusive. Eu tenho um Reels que tem lá, eu tenho 10 mil seguidores, eu tenho um Reels com 100 mil plays, né, impressões. Me explica aí, você conhece as métricas muito melhor do que eu, sou um cara que olha outras coisas. Mas tem lá, acho que é o alcance, né? Isso não necessariamente gerou engajamento para mim. Uhum. Então, onde que está a tríade da relação, né? Se você falou de CPM, e acho que a nossa audiência talvez não conheça tanto esse conceito, acho que a informação mais clara, em vez de você pagar para o cara postar, você paga por impressões, por visualizações daquilo. Mas qual que é a relação entre engajamento, visualização, que é o que acontece nas viralizações, né? E esse lugar do CPM? Boa. Então vamos lá. Primeiro, tenta simplificar a tríade. Tá. Engajamento são como e quantas vezes a pessoa interage com os seus conteúdos.
E aí do interagir é comentar, clicar, comprar ou qualquer call to action que tem efetivamente naquele post, tá? Segura aí. Então, se a Virgínia tem 6%, significa que 6% da base dela interagiu com ela o quê? No mês, por exemplo. No mês, por exemplo, nas últimas 24 horas, ela tem números surpreendentes que não é para comparar com nada, tá? E ela paga um preço por isso que não sobra pontinho de stories todos os dias, e isso há muitos anos. Então é um preço que ela paga, mas ela tem essa média de engajamento geral. Pessoas que interagem com o conteúdo dela, não só que visualizam, tá? Então o engajamento é isso. Quando a gente vai para visualização, a gente vê um conteúdo que foi visualizado e não necessariamente teve qualquer tipo de interação. Mas hoje, só o visualizar já acaba sendo muito interessante. E por que isso? Porque um cara chamado Mark Zuckerberg atualizava... Nosso amigo Mark. Ele atualizava o Facebook, sei lá, a cada 6 meses. Só que acho que o time de desenvolvedores deu uns 5 minutos antes e falou, cara, agora é uma vez por mês. E aí o que está acontecendo é que ele está mudando muito e muito rápido, e agora você tem muita concorrência. Então, se vocês, quem tiver em casa pode fazer o teste aí, mas se vocês abrirem o Instagram de vocês, cara, você vai passar um stories, é um amigo seu, o outro é propaganda, o outro é propaganda, e o outro é quem você não segue. Então agora você tem uma nova pessoa dividindo o espaço. Então só de você conseguir imprimir já é uma vitória, porque esse engajamento de visualizações, ele já vem diminuindo também. Esse vídeo é cauda longa, né? Pode ser que o cara esteja assistindo nós aqui daqui 2 anos, já vai ser... Será que vai existir o Instagram, cara? Exatamente. Será que vai existir? E isso que é o mais legal, é ter essa consciência de que é muito raso ainda, mesmo a pessoa que tem muito acesso à informação, isso muda ao tempo todo. Então, é legal isso que você falou. E a relação do CPM, que não é o 22, né? Não é o CPM 22. Não é o 22. Qual a relação do CPM com engajamento? Boa. Por que é mais importante o seu modelo do CPM nessa questão? Boa. No CPM é porque aí a gente, mesmo mudando numa negociação para CPM, que a cada 1.000 impressões a marca pagar um determinado valor, além disso a gente tem uma taxa mínima, tá, de CTR, que é de 0,8% a 1%. Então, além de eu garantir as impressões... CTR que é? O CTR é o Click-Through Views. Então, a cada 100 pessoas que visualizam, quer dizer que uma clica. Isso é muito bom, é muito alto. É rate, né? Click-to-rate? É, click-to-rate. Até falei errado. Click-to-rate. E o legal é que, putz, a cada 100 pessoas, uma clicar é um número excelente. Só que tem marcas que a gente entrega 5, 6... Eu até falo pro time, tenta dar uma segurada aí, que senão o pessoal se acostuma errado, mas depende de muitas coisas. Legal, vou para minha terceira pergunta aqui então, Tiagão, que é a seguinte, cara, em tempos de chat GPT, né, vivemos a era do chat GPT, como diferenciar um influenciador / criador de conteúdo muito bom de um robô, cara? Hoje, tá? A gente tem... Existe tecnologia para isso? Ou até a percepção de mundo mesmo? Pergunta aberta, de vida mesmo. Hoje a gente está começando a ver alguns conteúdos com influenciadores digitais que está começando a aparecer, mas muito pensando em avatar, em formato de desenho e tudo mais. Não um humano, algo feito, sei lá, em 3D, em After Effects. Mas um avatar mesmo. Isso é legal. Tá trazendo alguns resultados para algumas marcas. A Sabrina Sato tem o dela, a Sato, a Magalu, a Magazine Luiza tem o deles também, mas acaba não sendo tão efetivo ainda. No futuro próximo, provavelmente vai acontecer, mas o que a gente vê é... Eu tô falando até para melhorar minha pergunta aqui. No fim, cara, a gente tem, de repente, um influenciador que tem uma boa estratégia de geração de conteúdo, às vezes que ele não tem conhecimento algum, mas que ele vai... A gente sabe que tem pessoas que hoje montam palestras que não têm domínio em uma tarde e passam o final de semana lecionando sobre isso, né? A gente tem visto muito. Então, no ambiente de geração de conteúdo para influenciador, o quanto aquilo é autêntico versus o quanto a gente acredita que aquilo vem de um robô, né? Boa. É menos tecnologia e percepção do que você tem visto. O que eu tenho sentido e os números apontam é que a geração de conteúdo e a proliferação da mesma informação, ela está cada vez maior. Duas pessoas que não se conhecem, mas que elas estão falando a mesma coisa porque estão buscando informações em robôs semelhantes, né? Boa, vou explicar então em um paralelo, tá? Um influenciador chamado Carlinhos Maia, ele começou a fazer conteúdo, e quando ele fazia conteúdo, ele queria mostrar uma realidade que ele não tinha. Então, sei lá, num barco, numa balada, bebida, e aquilo não começou, cara, não deu certo.
Aí quando ele veio pro orgânico, o padrão, que ele começou a mostrar o dia dele, a pobreza, a vila dele no Nordeste, ele começou a bombar e cresceu e virou o Carlinhos Maia, que é hoje, que tem milhões de seguidores e um engajamento incrível. Isso foi muito legal, ele extraiu o orgânico. Então, no fundo, não importa a tecnologia, o que venha, nós estamos carentes do real. Então, as redes sociais nasceram com esse princípio. Cara, o orgânico me encanta, o real. Tanto é que quando o Smith postou uma foto mostrando a barriga, falou, cara, o pior corpo da minha vida, foi o maior engajamento. Porque todo mundo tenta mostrar o oposto. Então, essa humanização, né? Não importa se tem tecnologia, a gente quer buscar o lado humano. E isso realmente é o que dá muito mais resultado. Só que, mesmo o propósito das redes sociais sendo um propósito inicial muito bom, que era de conectar pessoas, de eu saber como meu amigo que estudou comigo está hoje, do pai poder falar com isso, mesmo o propósito ter sido muito bom, ao longo do caminho a gente vê que esse propósito ele vem se perdendo. E por que isso vem acontecendo? Por causa dos números, por causa de receita. E aí existe essa robotização. Por isso que a gente fala que a internet está ficando chata. E aí vem lá o ChatGPT e começa a dar dicas. Cara, o que mais estão buscando são isso. Poste uma frase motivacional. Coloque um Reels específico. 3 dicas. 3 dicas. Gatilhos mentais, triggers. E a internet começa a ficar não real, começa a dar engajamento e provavelmente a gente vai dar um reset nisso no futuro próximo. Mas hoje existe muito essa possibilidade de você seguir um manual e você realmente conseguir começar a ter engajamento, começar a ter resultado, mas aquilo não vai se manter, porque no fundo o essencial, né, o natural, ele vai ser muito mais efetivo do que algo que você está se adaptando. Essa busca por autenticidade, ela tá... Eu acho que é o grande tema do futuro. Sim. Eu quero estar ao lado dessa pessoa, eu quero tocar ela, eu quero ouvir ela, eu quero ver ela no freestyle, né? Eu não quero ver ela no palco, eu quero conversar para ver se ela é real. Eu, hoje em dia, tô lendo uma newsletter, né, que é algum e-mail que eu assino, alguma coisa assim. Eu leio aquele texto e falo, será que é um robô que escreveu esse conteúdo ou será que é uma pessoa que escreveu de verdade, né, com autenticidade? Então, eu vivo uma busca por autenticidade, vejo dentro do Equity+, das imersões de negócio dos nossos também, de outros players do mercado, esse boom de pessoas vindo para imersões para ouvir além do óbvio, né? Ouvir além do que a internet está mastigando, né? Muito legal você trazer esse ponto e que me conecta muito com a próxima questão aqui. Pegando a autenticidade, até que ponto a multitemática confunde ou ajuda? Por exemplo, o Carlinhos Maia tá trazendo a realidade dele. Mas eu sei que o Carlinhos Maia já teve investimento em startup de tecnologia, teve várias outras coisas que ele já fez. E às vezes esse cara tá falando de A, depois ele começa a falar de B, e o A não tem nada a ver com B, que ele começa a falar de C, e ele começa a ser um cara multitemático. Eu trago essa questão porque é até uma reflexão sobre mim. Hoje minha marca pessoal, meu posicionamento é falar com empreendedores. Aí todo domingo eu tô fazendo um som no Instagram. Eu vou lá e faço uma música, etc. Ao quanto isso confunde a audiência, o quanto isso gera desengajamento, a importância do foco, do que você enxerga dos maiores engajamentos, você acha que isso, o mais autêntico possível, multitemático, é o mais próximo da realidade, é o que faz sentido, ou algo mais bem pensado e mais estruturado, de modo a manter aí talvez nem tanto engajamento, mas um maior resultado de vendas? Como que faz esse mix? Depende do seu propósito e do seu objetivo principal como rede social. Tem pessoas que, cara, eu vou mostrar meu lifestyle e por um motivo, por uma curiosidade, eu também sou o CTO do Grupo Primo e tudo bem. Se esse for o seu propósito, ok. Agora, se você for para um outro propósito, de geração de negócio, de ser uma referência como profissional, às vezes aquilo não vai agradar a todo mundo que te segue. E aí são escolhas. Por isso tem pessoas, determinados influenciadores de nicho, que trazem muito resultado e trazem resultado às vezes muito maior do que uma pessoa que tem dinâmicas gerais, que mostra tudo da sua vida, que tem milhões de seguidores, só que não consegue vender. Uhum. E porque, no fundo, ela quis abraçar o todo. Eu aposto muito no futuro de influenciadores de nicho, influenciadores menores. Tem influenciador específico que fala, sei lá, sobre livros, tem 50 mil seguidores, que esse cara vai vender muito mais um Amazon Kindle do que uma pessoa de 20 milhões de seguidores, por exemplo. Então, tem espaço para todo mundo, mas é legal saber que depende do objetivo. E é legal cada um ter um objetivo, e o principal é se sentir bem com o que está
fazendo ali. Porque o que a gente vê muito são personagens se adaptando por um objetivo específico. E aí, perdeu a autenticidade, a gente cai lá em todos os KPIs que a gente falou, de engajamento, resultado. Porque no fundo, né, o princípio básico é o orgânico, o natural agrada. O forçado não. Ou o forçado, mesmo que seja adaptável, que você faça muito bem, ele não vai sustentar. Vou te contar aqui uma vulnerabilidade, cara. Quando eu tenho que ler prompt, não fica legal. Não fica legal? Eu perco minha visão, perco o olho, eu fico olhando pra televisão, lendo. Aí, batata, você quer pegar um conteúdo ruim meu, é prompt. Aí tem que ficar lendo e a gente vê que, isso é quase a totalidade dos tipos de anúncio que hoje partem na minha tela das redes sociais, aparecem ali. São anúncios, cara, mais robóticos, né? E a autenticidade pega. Aí você vê, tem um anúncio do Equity Mais que ele roda, se eu não me engano, há 1 ano já. Que é um vídeo que o Thiago pega aqui o celular e fala: e aí, galera, vocês estão curtindo a imersão? Aí todo mundo faz: Uá! E aí, valeu a pena tá aqui? Uá! Cara, é um anúncio que mais converte no Equity Mais. A gente já fez vários tipos diferentes, já foi lendo roteiro, copy, não sei o que. Não, cara, é aquilo. Aquilo é a prova da conversão, de que aquilo é legal, de que aquilo é maneiro, né? Então, achei muito massa o que você trouxe. E, cara, partindo para uma próxima aqui, que é uma grande pergunta que vem nas nossas imersões também, quando a gente fala um pouco sobre canal de aquisição e trata o marketing de influência como uma possibilidade, tem muitos casos de empreendedores que, cara, gastaram uma grana e não conseguiram resultado, né? E a dúvida é que, o que é um bom ROI? De, cara, fazer um deal, um negócio de influência com uma celebridade, com um influenciador. Como eu mensuro isso? Acho que tem um caminho óbvio de mensurar a aquisição, quanto você gastou para captar um lead, com essa influência e quanto te trouxe de resultado. Mas tem outras variáveis a se olhar, e eu sempre levo a reflexão, que você sabe dessa história, a gente tem a Priscila Zacarias no clube, que ela tem a Trevo Reciclagem, que é um business bem tradicional, né, do universo de indústria de reciclagem, e ela é uma pessoa que sempre provoca a gente, né, eu aqui, como que eu avalio e faço uma escolha, dado que eu estou no mercado super de nicho, como eu faço essa estratégia? Então, acho que essa pergunta tem esses dois lados, né, como eu trabalho para ser mais assertivo na escolha de um influenciador, e a partir do momento que eu escolho, o que é um bom indicador de ROI? Igual a gente tem LTV sobre CAC na indústria do marketing, a gente sabe que 4 ali, é um número bacana. Como que são os indicadores e como você mensura isso e aconselha aos seus clientes? Boa. Primeiro a gente tem 2 pontos, então. Estou falando de um influence marketing padrão. Formato de influence marketing padrão, você paga uma pessoa, ela vai postar um conteúdo, vai durar 24 horas, por exemplo, um stories, vai falar com 1, 2% dos seguidores dela, e se deu certo, amém, se não deu, paciência. Esse é o formato hoje, mas é um mercado de mais de 20 bilhões. Cara, então quer dizer que dá muito certo e às vezes não dá certo. Então é meio que um par ou ímpar. O que faz dar certo ou não, tá? Aí tem alguns princípios e eu vou separar nesse primeiro ponto de influence marketing formato padrão. Uhum. No formato padrão, alguns princípios básicos são, cara, qual que é o target da audiência que segue esse influenciador? E hoje tem milhares de ferramentas que você consegue entender. Idade, sexo, localização, classe social, etnia, entre outras coisas. E você faz um paralelo com o que você faz. Aí eu vou dar um exemplo mais básico, tá? Você tem um e-commerce e você precisa de um influenciador, você vai olhar lá dentro do seu CRM ou no Analytics, onde for, qual que é o target de quem mais fez compra, aquele envio de validação do formulário de compra. Falando de compra. Sei lá, se for mulheres 20 a 35, A e B Sudeste, no mínimo você tem que ver influenciadores que a maioria do target esteja nessa região. Então, esse é um padrão, target. Aí depois vem o outro, fit Malu com a Perini, marca. por exemplo. Tá, Malu Perini, por exemplo. Tem um target específico, super legal. Aí depois, ela tem notoriedade, ela se comunica super bem, ela tem a ver com nicho. Eu não vou chegar na Malu e falar pra ela fazer, sei lá, uma propaganda do Habib's. Talvez não vai ser tão eficiente. É chegar no Perini e falar um negócio desse, falar, pô, Perini, cara, não dá. Então, é o fator humano, né, de fit, e é o fator depois, que é o Nada fator contra de... o Habib's aí, gente. Nada contra, Tá exatamente. tudo certo aí com o Habib's, mas é quem nicho. gosta de Habib's, mas exatamente, é nicho. A gente brinca que quanto menos parece propaganda, mais vende.
E é por isso que aí volta a velha busca do orgânico, por esse é o ponto. Então, quando eu falo de formato padrão, engajamento e target desse influenciador, mais o fit que ele tem com a marca. Antes as pessoas só olhavam fit. Ah, o Genoto é super bem, legal. Cara, o cara é energético, vou passar Red Bull pra ele. Não, mas a maioria dos seus seguidores dele tem a ver com a Red Bull, porque se tiver, tudo bem. Então, com a tecnologia, os mapeamentos hoje em dia, a gente tem essa opção. Então, por um post orgânico, funciona assim. Uhum. Só que você tem essa variável. Você tem um dia, por exemplo, para a comunicação dar certo ou não, e você vai participar de toda aquela disputa. Amigo, quem não é amigo, propaganda, durar 24 horas, seu target se interessar pelo conteúdo, interagir e converter. Então, tem campanhas que a marca investe, às vezes, um valor pequeno, tá? E tem um resultado muito bom, e às vezes investe milhões e não consegue. Porque no final, o formato padrão ele é par ou ímpar. Cara, pode dar muito bom ou não, pode viralizar e tudo mais. Então, no formato padrão, fit e target. Quando a gente fala de maximização ou cross-media, tá? Que é esse formato que a Influencer trouxe desde 2020 para o mercado, o influenciador, ele se pluga na plataforma e é como se a audiência dele fosse da Influencer e da marca por determinado período. E eu consigo clusterizar isso. Então, por exemplo, para Italcard, eu só vou mostrar o conteúdo do influenciador para as pessoas que pelo menos um amigo tem o app. Uhum. Aí o conteúdo do influenciador já cara, eu sei que pelo menos um amigo, se eu tenho o app da Italcard, você não quer receber surpresas na fatura, clica aqui e baixa o app. Se for, sei lá, para Vela, que é nosso cliente atual, eu vou mostrar a comunicação somente para mulheres que já compraram no site no último mês. E compraram, sei lá, um produto da linha Coleston, que é coloração. E se eu sei que a coloração acontece a cada 30 dias, quando faltar 25 dias, a pessoa vai ver a Ana Hickman falando, ó, eu sei que você entrou no site da Vela, eu sei que você comprou a linha Coleston, eu sei que tá perto da renovação. Então clica aqui agora que ela tá pensando em você e adquire seu produto com 10% de desconto. Aí converteu. Cara. Aí converteu. Então, o formato ou essa tese nossa da Influencer é assim, a comunicação certa na hora certa. E aí, qual que é o paralelo, tá? Quando a gente fala do influence marketing padrão, é como se fosse um paralelo que a gente faz, que é, eu estou dando um tiro de bazuca numa multidão. Então, existe uma multidão, um pool ali de pessoas, eu dou um tiro lá, eu vou atingir muitas pessoas que fazem sentido e outras que não. Esse é o formato padrão. Quando eu falo de influencer, eu falo de milhões de tiros de snipers em quem precisa. Então, é a comunicação direcionada. Modelo padrão, não existe como medir, entra totalmente em verba de branding. Cara, lançamento de produto, aniversário da marca, Black Friday, você vai colocar um URL parametrizada e você não pode especificar um ROI. Cara, um ROI de 1 já é muito legal. Caraca, você pagou a campanha. Pode ser que aconteça que você tenha um resultado muito bom ou não, mas são variáveis que você não vai controlar. Mas toda marca precisa estar. Não tem como a marca não tá lá. Tá fazendo influenciadores. Formato padrão. Formato da infla. A gente tem um gatilho e alguns triggers de performance muito bem apurados. Então, o Stories não vai durar mais um dia, ele vai durar 90. Então, tem uma janela de 90 dias. Eu não vou depender só do Instagram. Eu vou depender de outros canais. Então, eu faço um cross-mídia e eu sei que o mesmo usuário Gianotto, que segue determinado influenciador, tá lá jogando Candy Crush. Tá no app do tempo dele. Então, o influenciador vai aparecer lá dentro do app do tempo e falar, cara, você me viu lá no Instagram, agora eu tô aqui no aplicativo, faz o seguinte, finaliza essa comunicação. E se o cara estiver na CNN, na Globo.com, aparece o influenciador de novo. Ó, pô, você me viu no Instagram, no app. Isso me faz com que eu tenha uma janela muito maior e que eu tenha muito mais tempo daquela pessoa do que só o tempo da rede social dela. Consequentemente, eu consigo medir muito mais todos esses KPIs. E aí, normalmente, um ROI de 2, 3 é algo que é super interessante, mas é um plano formiguinha. Então, como todo negócio, a gente começa com dados. E aí, quanto mais a campanha dura, mais eu consigo entender dentro do cluster de seguidores quem está propenso a converter também. Eu falei tudo isso só para responder a sua pergunta. Formato padrão, não tem como medir, um ROI de 1 já é muito efetivo. Um formato maximizado, ou com cross-media ou tecnologia, um ROI de 2, 3, acaba sendo efetivo, e quanto mais cresce, ou mais período de campanha, mais informação, mais funciona. E, grande, cara, né, a resposta, mas não, eu achei foi um sensacional. paralelo, tentei ser mais... Achei sensacional e o que me remete, assim, não sei se tem influenciadores nos assistindo, mas a gente vai fazer uma boa definição ali no título do vídeo do YouTube, o SEO funcionar na cauda longa. Acho que influenciadores estarão nos assistindo no futuro aqui.
E acho que eu, no lugar deles, estaria fazendo uma pergunta que não estava na pauta, mas eu vou trocar para fazer, que é: o influenciador não sabe nada de marketing digital. Isso é um problema para ele? Porque, cara, essa é uma conversa... a gente está tendo uma conversa técnica. Uhum. Obviamente que ele está delegando, ele vai delegar essa questão para a influencer resolver. Mas saber de marketing digital, entender mais sobre essas dinâmicas, aí eu estou falando mesmo de cada um dos algoritmos das redes, como elas funcionam, assim, é óbvio que é importante. É óbvio que é importante, mas do que você tem visto, as pessoas sabem, ou elas simplesmente delegam e terem um social media por trás, executando estratégias, ou quem sabe mais, prospera mais. Aqui a proxy é um pouco de... faz sentido para o influenciador estudar sobre marketing digital, sobre esse aspecto até mais técnico de conversões, personalização, tagueamento. Todo mundo que trabalha com internet tem que pensar muito futuro. Eu acho que assim, Google, Facebook pensa 10 anos na frente. A gente tenta pensar 2. Se o influenciador está no âmbito digital, ele tem que tentar pensar 2. E um paralelo é o mesmo paralelo que eu faço com um CEO. Pô, você é um CEO da empresa. O quão importante é ela saber como é a sua máquina de vendas. O quão importante é ela saber de cultura. Ah, mas ele é o CEO, ele só representa. Cara, se ele não se envolver, provavelmente pessoas vão passar na frente. Você pode delegar, lógico que você não tem que fazer tudo, porque o criador de conteúdo ele é muito particular, né? O cara precisa criar, precisa fazer essa produção. Mas quanto mais ele se envolver, vai ser muito mais fácil para ele. Perfeito. E só para concluir, hoje a gente tem muita dificuldade, né? Hoje a dificuldade ela é menor, mas ainda existe, de falar principalmente do influenciador entender. Normalmente ele tem assessores que não são tão bons assim. E aí uma estratégia nossa é virar amigo dos influenciadores. Então a gente vira amigo dos influenciadores, eles começam a entender e a gente tem essa abertura. Porque o assessor, no fundo, ele cuidava de celebridades. Aí do nada nasceu uma coisa chamada influenciador. Quem que vai cuidar? Aí o cara, eu cuido de assessoria. E aí os caras entendem muito de relacionamento, mas não entendem nada de internet. Então, para burlar isso, ou para tentar pular essa barreira, a gente tenta virar amigo dos influenciadores e eles começam a entender e falam, cara, é isso. Legal, cara, muito legal. Pessoal, passamos pelas primeiras 6 perguntas, estamos caminhando para as 2 últimas. Só fazendo aqui um pouco de recap, né, do que a gente já falou. Começamos falando sobre engajamento, entendemos aqui os conceitos de CPM, e no final das contas, número de visualização e número de influência de seguidores, né? Não diz nada, por mais óbvio que isso pareça. Tem muita gente que não sabe, ainda vai pelos números que estão visíveis na tela, mas por trás disso existe uma máquina de indicadores que esse cara aqui conhece muito bem. E também engajamento não necessariamente é venda. Então, para que você quer engajar? Se seu objetivo final é venda, acho que dá para trabalhar um indicador composto de engajamento e venda, que acho que fica mais relativo, fica mais próximo daquilo que é a tua realidade. Falamos aqui um pouco sobre o advento também do ChatGPT, que eu concordo muito. Até o Arthur Bender, nosso amigo, lançou um livro recentemente chamado Autenticidade. Acho que ele pegou um timing muito massa, assim, eu acho que a gente... uma nova era vem à frente, bem pegando nesse quesito, e quem conseguir ser autêntico, quem conseguir transmitir isso, vai vender mais, vai buscar mais, vai gerar mais conexão. Também tratamos aqui sobre objetivo e propósito. Qual que é o teu objetivo de marca? Qual que é o teu propósito? Pensando naquela questão de um mix de conteúdo, né? O que eu vou mostrar? Até citei meu caso aqui, né, do CTO, que fala com o empreendedor, mas também toca um violão aos domingos, né? Faz um som. Tem que ter essa conexão, tem que ter um objetivo, senão, de fato, fica confuso, né? E aí a gente falou também sobre os modelos e o diferencial da influencer, né? O modelo padrão aí do aspecto comercial da influência versus essa maximização, esse cross-media. Peguei aqui o termo, né? Que é onde a influencer nada de braçada, e não à toa que grande parte dos influenciadores e celebridades do Brasil são clientes desse cara e estão tendo resultados absurdos. E a gente é muito feliz de ter Thiagão aqui próximo da gente. Vou finalizar com 2 aqui. E essa aqui é o empreendedor brasileiro raizão. Tenho 10 mil reais para investir em influência. Como eu gasto esse dinheiro, cara?
Boa. Primeiro passo, R$ 10.000 no mercado de influencer marketing é pouco, porque os influenciadores, cada vez mais, eles têm uma valorizada, eles estão se valorizando, principalmente porque as marcas estão vendo que tem resultado. Mas R$ 10.000, principalmente para o empreendedor, cara, isso é muito dinheiro, isso é muito bom. Isso, cara, só de você ter R$ 10.000 para fazer influenciadores, você já tá na frente de um monte de gente aí. Então, quem tiver em casa R$ 10.000 para fazer influenciadores, cara, você tá bem. O legal é que, assim, às vezes a gente fica pensando em números, né, que nem a gente falou. Então, pô, cara, eu vou contratar um influenciador de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de seguidores, os caras vão me cobrar uns R$ 20.000, 30 mil, 40 mil. Então, seus R$ 10.000 não vão caber. Mas se você falar com 20 influenciadores de 50 mil seguidores, você vai ter muito mais engajamento no formato padrão do que um cara de 1 milhão. E normalmente esses caras de 50 mil, eles aceitam permuta. Você pode enviar um produto específico para ele, um serviço, R$ 100, R$ 500, porque esses caras não estão acostumados a ganhar nada. E a junção desse exército te dá o mesmo engajamento do que um cara de 1 milhão. Então, o que a gente tem que fazer é colocar em prática. Eu conheço meninas que começaram, estudaram comigo, que elas começaram a fazer loja online, e elas falaram, cara, eu não consigo falar com as influenciadoras de 2 milhões, 3 milhões, ninguém me responde, mas o pessoal que tá em casa, eles respondem, então eles veem as mensagens, só não respondem porque não querem, mas quando é para trabalho eles respondem, e aí ela não conseguia falar com ninguém. Ela falou, cara, eu vou descer a régua e vou mandar para 20 pessoas de 50. Aí hoje eles estão faturando em média 200, 300 mil reais, uma lojinha de roupa online. A menina tá ganhando super bem, porque é uma empresa, né? Ela e mais 2 sócias. E nessa estratégia. Aí o que acontece? Conforme ela vai ganhando notoriedade e receita, o número de seguidores desses influenciadores impactados vai aumentando. Então ela mandou para 20 de 50 mil seguidores, teve um resultado. Pô, só se pagou, tá ótimo. Aí ela foi lá e começou a mandar para de 100 mil seguidores. Aí os de 200 começaram a ver e começaram a pedir a peça. Então você vê que é uma escadinha. Então quem tem R$ 10.000, ele já pode usar essa verba pensando em produto mesmo, porque, pô, R$ 10.000, vê o custo do seu produto, uma permuta vai ser muito mais barato. Então, esses R$ 10.000, se você investir no seu produto ou no seu serviço, pode ser que vire 20, 30. E aí, se você dá como produto, é uma amostra do que você faz, a pessoa recebe aquilo, vai produzir conteúdos, você vai conseguir usar, e essa junção de engajamento vai ser muito maior do que uma pessoa de 2, 3 mil seguidores. Isso é uma estratégia para quem tem R$ 10.000, tá, pessoal? Boa, Mas boa. é boa. Não, até fiquei pensando aqui, talvez fazer um share da receita de venda, né? Porque se você tá pegando Sim. um nano influenciador, um micro influenciador nichado, e o seu produto é bom, o cara vender para ele vai ser legal, porque ele tá vendendo um produto bom na ponta. Você paga uma graninha para ele e no que sair de venda vocês fazem o famoso rachuncho, né? E tem muita gente querendo ser influenciador. Então tem gente que não tá fazendo propaganda, mas finge que tá fazendo propaganda para as outras marcas verem. Então a pessoa pega um arroz, um saco de arroz em casa, marca a Camil e fala, gente, queria agradecer a Camil por esse arroz soltinho, tá de como brincadeira, sempre. cara. Um monte, cara, principalmente menores. Porque ela fala, cara, é o exercício, né, é o exercício específico da mente, cara. Se eu me colocar nesse lugar e eu começar a atuar e chamar a atenção, as pessoas começam a ver. É o mesmo racional que o Marcos Mion fez quando estava na Record. Ele falou assim, cara, ligou pra Coca-Cola e falou, Coca-Cola, você quer anunciar aqui no programa? Aí a Coca falou, claro, quanto que é? Ele falou, de graça. Falou, de graça? Às 8 horas. Porra, legal. Aí ligou pra Fiat, cara, você quer anunciar no programa? É de graça. Falou, às 8 horas? Sério? Beleza. Aí ligou, sei lá, o Mercadão do Abreu. Tô chutando nomes aqui, tá, pessoal? Eu queria anunciar. Ele falou, beleza, é 1,5 milhão. O cara falou, tá louco, 1,5 milhão? Falei, que você tá entre Coca-Cola e Fiat. Então, pro influenciador, aí vai dica pra ele. Cara, quanto mais você se associar a grandes marcas, mais as pessoas vão ver. E se as outras marcas vêm, que são pessoas normais, elas querem te contratar. Então, isso é uma tendência. A Omo faz muito bem isso. Ela tem um exército. E aí é Omo. Tipo assim, cara, a pessoa nem lava. Conheço menina que nem lava roupa, mas tá lá. Omo, obrigado, Omo, sempre branco. Cara, olha só, meu. As loucuras da internet, né? Achei curioso e engraçado. É engraçado, mas é real. Mas é isso, cara. É praticar, é tangibilizar, né, essa visão. E falando em visão, cara, você é um cara visionário no teu segmento. A gente tenta. Fez a diferença no mercado, fez e faz a diferença no mercado, chacoalha o mercado. E as pessoas cada vez mais que te conhecem querem te conhecer cada vez mais, né, entender, tirar coisa da sua cabeça para aplicar nos seus negócios. Cara, o que você tá vendo? Minha última pergunta, o que você tá vendo de mundo? Onde você busca informação?
quem é o mercado mais desenvolvido de influência? Porque eu sei que o Brasil é um mercado muito forte, esse monte de rede social surgindo. Onde você está olhando, cara? Cara, em relação ao comportamento China, então, por causa do número de pessoas, lá, quando a gente fala de public post, que aqui no Brasil a maioria da receita que o influenciador ganha é quando faz propaganda. Na China é só 15%. O restante, os 85%, é de marketplace. É de lojas online, é de lojas proprietárias dos influenciadores. Então, o que a gente vê no futuro, e que já acontece um pouco no presente, é o influenciador criando marca própria, mas mais do que isso, ele sendo centralizador de marketplace. Então, a gente está desenvolvendo um produto novo para isso, que chama InfluShopping, mas o influenciador, ao invés dele ser o cara que ele recebe uma proposta da marca, ele poder fazer o caminho inverso e ele começar a vender a marca e já gerar receita. Então, o que eu vejo muito é influenciadores... Caraca, sensacional. Sensacional. É quase um marketplace sobre o marketplace. É um Shopify, é um segundo layer, segunda camada de com marketplace. um princípio básico orgânico, originalidade. Você não vai colocar produtos dentro do seu marketplace que você não usa. Então, se eu uso, sei lá, a camisa da Zara, eu vou colocar a camisa da Zara. Se eu uso o óculos da Chili Beans, é o óculos da Chili Beans. Se eu uso um shampoo da Vela, é o shampoo da Vela. E eu vou ter prazer em fazer esse conteúdo. Quando eu levo isso para um único lugar e acontece uma compra de um usuário, automaticamente isso está plugado com o back-end das lojas. E aí, quando eu aperto comprar, eu recebo um e-mail da Zara, um e-mail da Chili Beans, um e-mail de Vela, e acontece aquela compra através, sei lá, do thiagocavalcante.com. Então, o futuro, tá? Que é um futuro próximo, é esse, porque você começa a ver que as pessoas elas compram muito pela outra pessoa. Sim. E o produto acaba sendo um adicional. E o mais legal disso, né? Imagina para uma marca fazer conteúdo de, sei lá, 10 mil SKUs. É meio que impossível. Mas se a gente dá na mão de uma pessoa chamada influenciador, ele vai fazer com o maior prazer, porque é autêntico. E aí, dentro dos produtos dessa loja, por exemplo, vai ter stories. E aí lá o cara vê o produto, porque a pessoa produziu. Entra no site na China e vê um tênis. E entra no site aqui, vê, parece uma revista, um catálogo. E lá na China você vai ver o cara andando, usando. É isso que vende. É quase um Instagram. Não um Instagram, né? Mas assim, a vida da pessoa no Instagram é o que ela usa, o que ela vive, é autêntico, só que embarcado no marketplace, onde ela traz as coisas que usa para dentro do marketplace sem pedir, entre parênteses, licença. Ela só usa e ela ganha através disso sem precisar ter uma negociação Sem comercial, precisar. etc. E conforme ela vende mais ou ela traz mais resultado, a marca começa a ser dependente dela. Então, na China, tem creator, tem influenciador que vende mais do que o e-commerce da própria marca. Caraca. Olha, cara, se você loucura, tivesse um marketplace e colocasse seu style, eu queria saber qual que é a pomada que você passa no seu cabelo, que tal, cara? Você sempre tá impecável com esse cabelo puro, aí. esse cabelo. A sociedade cobra que a gente esteja... Depois você passa a dica que eu tô buscando. Eu vou passar uma pomada boa. Dica não, que eu já falei Dica essa não, frase você pra falou de você. dica. Direção. Direção. Né? Amador da dica, profissional da direção. Você é um profissional, você vai dar essa direção aqui pro nosso não, pra mim, cara. Vou melhorar Não, aqui. essa aí vai melhorar. E tá tenho melhorando certeza cada que a vez Giovana, mais. a social media nossa aqui, vai gostar de ter um cabelo um pouco mais fixo, cara. Irmão, vamos montar o nosso marketplace Vamos montar na um marketplace InfluShop. de InfluShop e montar um cabelo... Pessoal, vocês estiveram aqui com o sensacional Thiago Cavalcante, meu amigo. Cara, muito obrigado pela sua participação. você pelo convite. Foi um prazer aqui falar contigo. Aprendi muito. Nossa audiência aprendeu muito também, certamente. E é isso aí. Se quiser deixar tuas redes também pra galera seguir. Cara, quem estiver em casa aí e quiser me seguir, eu sou o Thiago.cavalcante182, por causa do Blink, que eu já fui jovem também. Então tenho lá. E a Inflor 182 é do Blink, então. É do Blink, eu ia te perguntar cara, esses dias. Falei pra ele, não mede 1,82. Eu sou a geração top 20 MTV, era a nossa internet. Todo mundo que era da MTV faliu por quê? A gente Diz foi todo que mundo pra MTV. internet, velho. Exatamente. Então, nossa geração é disso. Sou de 86. E tem a Inflor, que é INFLRBR, Inflor BR. Lá tem um monte de tendência, um monte de coisa. E eu repito o padrão que a gente falou, cara. Se eu pensar 2 anos na frente do mercado, já é um avanço muito grande. E se vocês verem qualquer pessoa se gabando, que entende muito de internet, que entende muito de conteúdo, de influenciadores, ela tá totalmente errada, porque isso muda o tempo todo. Então, menos. Quanto mais você aprende, uma gotinha que você aprende, você vê que tem um mar gigante e que tudo muda o tempo todo. Então, quem falar com muita propriedade, se gabar muito, é que tem coisa errada. Falando, eu sou um eterno aprendiz. Foi muito legal esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, Thiago, e até a próxima. Valeu.